Então isso quer dizer que a nossa Zula é a aparição? Foi o que o cara disse. Dizem que a chama do verdadeiro amor nunca se apaga. Essa triste verdade não foi a razão pela qual Zula, de Centro Bosque, cuja morte prematura a separou de seu amado, não conseguiu encontrar a paz na próxima vida, retornando para assombrar seus arredores como uma aparição noturna. Lutar contra uma aparição é extremamente difícil. Uma aparição noturna cria várias imagens suas para confundir o seu oponente e ajudá-la na batalha. Ela pode assumir uma forma não corpórea. Na verdade, essa parte aqui... Porém, o mais importante é nunca tentar lutar contra uma no meio da noite com a lua no seu ponto mais alto no céu. Talvez tenha sido exatamente isso que eu fiz. Essa aparição vingativa poderia ter muito bem matado até o último habitante da vila se não fosse pelo famoso bruxo Geralt de Rivia, que apareceu em Velen e precisava de dinheiro. Ok, aqui tem um ponto interessante, né? Só ver o horário. Infelizmente eu não vou poder falar muito aqui, mas, cara, esse negócio de... Porque claramente a gente teve um crime super passional aqui, né? Foi tipo um assassinato. É bem provável que o cara tenha assassinado pelo menos a moça, daí a moça tenha voltado como essa aparição noturna, provavelmente matou o cara, deve ter rolado todo um negócio aí. E o que acontece, né? A gente sabe que, isso é uma coisa muito da vida real, fora parte da aparição noturna, né? E realmente, pessoas elas podem ter um grau tão absurdo, mas tão absurdo, de uma fixação por outra pessoa a ponto de cometer algum crime ou alguma coisa assim. E aqui a gente vai ter alguns grupos de pessoas. A gente pode estar falando, por exemplo, de pessoas que simplesmente não têm algum transtorno mental, mas estão em uma situação muito delicada de vida, na qual acabam criando uma dependência emocional de outro ser humano. A gente pode estar falando de alguém que acabou estabelecendo uma relação parasocial muito forte, né, que são aquelas relações one-sided, né, que não é uma via de mão dupla, né, é uma questão assim de só a gente na nossa cabeça acredita ali numa relação, mas pessoas com transtornos específicos obviamente têm mais chance de acabar fazendo esse tipo de coisa. A gente está falando desde um transtorno de personalidade antissocial, que era antigamente chamado de sociopatia e psicopatia, né? Não que toda pessoa que tenha transtorno de personalidade antissocial vá fazer uma coisa dessas. Só que, até neurologicamente falando, essas pessoas têm menos capacidade de serem afetadas de antemão pela ideia de uma consequência social, interacional, né, de empatia ou até mesmo legal dos seus atos. Então questões como convenções sociais e tudo mais pode ser mais difícil da pessoa acabar levando em consideração, por isso a ideia antissocial não é de ser antissocial, cara antissocial, estilo de interação, né? Não, mas é antissociedade no caso, né? A pessoa ela tem essa dificuldade maior com a questão da sociedade em si. E aí o que acaba acontecendo? Acaba rolando muito assim que há mais chance da pessoa acabar cometendo algum tipo de crime, né? Só que também a gente pode estar falando de alguns outros quadros, como por exemplo uma pessoa com um transtorno psicótico, né? Algum tipo de transtorno psicótico, desde uma esquizofrenia ou alguma coisa assim, também vai ter uma capacidade cognitiva mais baixa, uma capacidade aí de leitura da realidade mais baixa, talvez por causa de alucinações, talvez por causa de delírios, né? Então a pessoa pode criar um determinado delírio. Delírio é quando... A alucinação é quando a gente tem uma alteração da percepção, né, dos sentidos. O delírio não tem alteração dos sentidos, mas a pessoa acaba entrando assim numa vibe de ter uma certeza de uma coisa que não existe. E pode ter uma certeza muito grande do tipo, nossa, nós somos predestinados um para o outro, nós somos ligados por uma coisa mágica e não sei o quê. Cara, às vezes isso pode ser uma alucinação dentro de um quadro psicótico. E esse tipo de coisa pode fazer a pessoa agir de uma maneira que está meio descolada da realidade. Porém é muito importante, né? A gente vê muito aqueles casos criminais, assim, aquelas séries true crime, aquelas coisas, né, documentário. E o que eu preciso deixar muito claro é, apesar de eu ter feito essa ligação entre questões de transtornos mentais e uma probabilidade de fazer esse tipo de coisa, nem todo mundo que tem esses transtornos mentais é perigoso. Na verdade, por exemplo, no caso de uma pessoa com um transtorno
psicótico, tem muito mais chance de ela ser uma pessoa abusada num relacionamento do que a abusadora, sabe? São pessoas que são muito vulneráveis socialmente, por exemplo. Então não pense que uma pessoa com quadro psicótico ou uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial é naturalmente, sei lá, um serial killer ou vai fazer alguma coisa assim. Não, são coisas completamente diferentes, tá? E como eu falei, pessoas que não têm um transtorno mental, dependendo da situação que elas estão, dependendo do grau de vulnerabilidade emocional e tudo mais, às vezes elas podem criar algumas dependências muito tóxicas, muito fanáticas e tudo mais, que você não precisa nem ter um transtorno mental para a pessoa ir lá e fazer alguma coisa nesse nível, assim, de putz, vou matar a mulher que eu amo porque eu tô predestinado com ela, alguma coisa assim. Então é um negócio bacana, sabe? Me deu vontade de falar isso aqui antes da gente encerrar, porque eu tenho visto muito minha esposa vendo umas paradas assim ultimamente de crimes e coisas, de serial killer e tal, e ela também é psicóloga, né? Então, óbvio que ela sabe de tudo que eu tô falando. Mas me veio muito essa ideia assim na mente da gente falar um pouquinho sobre isso, né? De como às vezes algumas coisas sim, né? Eu não vou dizer que não muda em nada, a pessoa tem um transtorno mental, algumas chances mudam ali, mas a gente tem que parar às vezes de mistificar determinadas coisas, como por exemplo, toda pessoa com transtorno mental ali, pô, ela tá a um passo de cometer suicídio ou de cometer um homicídio ou alguma coisa assim. Não, são coisas absolutamente diferentes, ok?